Por um momento, põe a mão no seu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para receber da Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor Jesus, eu desfrutarei de um alimento poderoso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje eu irei ministrar para os irmãos sobre oração. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas pessoas nos perguntam, pastor, como que eu posso ser mais próximo de Deus? Como que eu posso estar mais perto do Senhor? Sabe, existe algumas chaves que nos ajudam a isso, amém? O Senhor, em primeiro lugar, Ele habita dentro de você, amém? Glória a Deus. Então, não tem como você estar mais perto do que Ele, porque Ele já está dentro de você. Mas a vontade do Senhor é que você tenha um relacionamento com Ele, amém? E como que eu me relaciono com o Senhor? Através de uma vida de oração. Quanto mais você se relaciona com o Senhor Jesus, mais íntimo você fica dele. Ele está aí dentro de você, mas Ele quer ter o que com você? Intimidade. Por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida baseada no relacionamento. E deixa eu te falar algo, meu irmão. O relacionamento é algo individual, é algo entre você e o Senhor. O seu irmão, ele não pode se relacionar com o Senhor por você. A minha esposa, ela não pode relacionar com Deus por mim. É algo entre eu e o Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu fico sabendo a vontade dEle para a minha vida, amém? E fala assim comigo: a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida, você precisa o quê? Relacionar com Ele, amém? Sabe, irmãos, e o próprio Senhor Jesus, Ele quando viveu aqui na terra, Ele relacionou com o Pai. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele acordava cedo para orar. Por quê? Porque Jesus, Ele tinha prazer em relacionar com o Pai. Sabe, irmãos, nós precisamos ter prazer em relacionar com o nosso Pai, amém? E este prazer, esse desejo, é o Senhor que vai despertar em você, amém? Talvez eu já comecei a palavra aqui, e você já começou a sentir aí dentro de você uma vontade de buscar o Senhor. Isso é o próprio Espírito Santo, amém? O Senhor Jesus, Ele relacionou com o Pai. Por quê? Porque Ele viveu aqui na terra como homem. Ele sendo Deus, Ele viveu aqui na terra como homem durante 33 anos. E nesse período, Ele passou as mesmas provações que eu e você passamos hoje. Se o Senhor Jesus passou por provações e Ele orou por todas elas, você acha que eu e você não devemos orar também? Sim ou não? Sim. E o Senhor, Ele quer que você tenha uma vida, meu irmão, de relacionamento. Fala para o seu irmão aí: meu irmão, o Senhor quer que você tenha uma vida de relacionamento. Por isso que nós precisamos orar diariamente, todos os dias. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. O diabo está todos os dias tentando te derrubar. O diabo está todos os dias tentando frustrar os planos de Deus para a sua vida. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo, amém? E para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais você será cheio do Espírito Santo.
Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais sensível você será da presença dEle. Experimenta, por exemplo, ir numa concessionária, comprar um BMW top, novo. Aí você chega lá, de repente você liga o carro, mas o carro não pega. O carro está novo. Por que não pega? Porque falta gasolina. Sabe, o combustível do cristão é a oração. O seu combustível é a oração. Quanto mais você ora, mais você rompe, mais você caminha, mais você avança. Só que infelizmente existem irmãos que estão o quê? Estagnado. Está ali paralisado, com a sua vida espiritual estagnada. Por quê? Porque falta oração, porque não tem relacionamento. E Jesus, Ele nos mostra a necessidade de buscar Ele em oração. Projeta para mim Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, Jesus, ele orou com o que, irmãos? Com clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Sabe, irmãos, Jesus, que é Deus, ele orou com clamor e lágrimas. Sabe, quando você ora, quando você levanta um clamor, já é algo intenso, não é mesmo? E quando envolve lágrimas, é muito mais intensa ainda. Vai ter momentos em nossa vida que nós vamos ter que orar com clamor e com lágrimas. Por quê? Para que a gente possa ser livrado da morte, para que a gente possa ser livrado do mal. Por isso que a oração, ela deve ser um estilo de vida na vida do cristão. Todos os dias você acorda, escova os seus dentes, lava o seu rosto e sai para trabalhar e estudar, não é mesmo? Aquilo ali se tornou o que na sua vida? Um hábito, se tornou um estilo de vida. Você acorda, tem que se arrumar, tem que se lavar, limpar o rosto, escovar os dentes. A oração, meu irmão, é da mesma maneira. A oração, ela te guarda. A oração, ela é proteção para a sua vida. Experimenta separar 15 minutos do seu dia e orar, buscar o Pai. Eu te falo algo, o seu dia não será mais o mesmo. Mas o Senhor, Ele não quer que nós relacionamos com Ele de maneira forçada. Ele quer que você se relacione com Ele, né, por amor. Por isso que é Ele mesmo que, sabe, gera no seu coração. E esta é a vontade do Pai, que você, né, tenha um relacionamento com Ele, amém? Sabe, por isso que nós podemos ver que a vida e o ministério do Senhor Jesus, ele foi caracterizado por muita oração. Lá em Lucas, capítulo 3, do versículo 21, diz o seguinte: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus, ele estava o quê? Orando. E quando ele orou, o que aconteceu? O céu se abriu. Deixa eu te falar algo. Quando você ora, o céu se abre para você. Eu não sei qual que é a área na sua vida que você está tendo dificuldade, mas experimenta orar. Os céus irá se abrir. Sabe, irmãos, todas as vezes que o Senhor Jesus orava, o poder de Deus era manifestado através da vida dele. Então nós podemos ver que no momento em que Jesus foi batizado, o Senhor, ele estava o quê? Orando.
orando. Nós podemos ver que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele orava sem cessar. Toda hora, todo momento, ele estava buscando o Pai. Da mesma maneira que o Senhor Jesus estava buscando o Pai, nós também devemos buscar o Pai, amém? Deixa eu te falar algo, meu irmão. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode relacionar com o Senhor em qualquer momento da sua vida, qualquer hora, qualquer lugar, você pode relacionar com o Senhor. E esta é a vontade de Deus, que você relacione com Ele. Eu me lembro que quando eu me converti, eu trabalhava em uma sapataria e eu era costureiro. A minha profissão lá fora é costureiro, carteira assinada. E eu me lembro que eu sentava na máquina de costura e eu começava lá a cantar uma música, a buscar o Senhor em espírito. De repente, irmãos, eu estava chorando em cima da máquina de costura. Aí o povo olhava assim para mim, o gerente olhava, falava, vamos deixar ele, Deus deve estar falando com ele. E a vida seguia. Sabe, você pode relacionar com o Senhor em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode buscar o Pai. Os céus estão abertos para você. Você pode estar no ônibus e ser cheio do Espírito Santo. Você pode estar lá na sua casa e ser cheio da glória do Senhor. Mas o Senhor, Ele deseja que você, tenha uma vida de oração. O Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Olha lá, em Marcos, capítulo 1, versículo 31. Diz o seguinte, Marcos, capítulo 1, versículo 35, me perdoa. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A gente pode ver que Jesus, ele sempre se retirava. Ele sempre ia para lugares onde ele ficava a sós com o Pai. Por quê? Porque Jesus, ele queria mostrar algo para os seus discípulos. Jesus, ele queria mostrar algo, para que os seus discípulos, se espelhassem nele. Por isso que a vida de oração, do Senhor Jesus era visível para os seus discípulos, a tal ponto que eles se espelhassem no Mestre. Sabe, meu irmão, quando você busca ao Senhor em oração, você pode ter certeza que a sua vida será visível para os outros. As pessoas, elas irão perceber que você é alguém diferente. As pessoas irão perceber, que você é alguém que carrega a glória do Senhor. Amém? E quanto mais você busca o Senhor, mais cheio da glória você fica. Quanto mais você busca o Senhor, mais aquelas pessoas que estão do seu lado vão perceber, que você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo, amém? Fala assim comigo, eu sou alguém sensível à presença do Espírito. Então, a oração era algo que os discípulos viam no Senhor Jesus. Eles viam Jesus orando toda hora. Eles sentiam a presença do Pai através do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos ter revelação disso, que você carrega, algo sobrenatural dentro de você. E quando você busca mais o Senhor que está dentro de você começa a ser manifestado para o próximo. Você não precisa falar muitas coisas, você precisa ser somente cheio de Deus, cheio da presença. E é essa presença que o Senhor quer que você cultive. O Senhor, Ele quer que você cultive através do quê? Do relacionamento. Decida hoje
entrar para o seu quarto, ter uma vida de comunhão com o Pai. Decida hoje se relacionar com o Espírito Santo, amém? Em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós podemos ver aqui os discípulos pedindo para o Senhor Jesus ensinar eles a orar como o Senhor orava. Quando você chega diante do Senhor e fala: Senhor, me ensina a orar de acordo com a sua vontade, o Espírito Santo vai te orientar. Você sabe por quê? Porque você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo, amém? Amém, irmãos? Sabe, lá em Lucas capítulo 6, do versículo 11 ao 13, nos mostra algo. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vai ter momentos na sua vida, vai ter decisões que você vai precisar o quê? Buscar o Senhor. Na verdade, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, você precisa ir para o Pai, amém? Quando você for levantar alguém lá na sua célula, você precisa o quê? Orar. Quando você for levantar, um discípulo, você precisa o quê? Orar. Quando você for tomar alguma decisão, você precisa orar. Você ora, você não precisa me responder, amém? Você ora para saber qual é o filme que você vai assistir? Não me responda. Você ora para saber qual roupa que você vai comprar? Você ora para saber qual pit dog você vai comer? Não precisa me responder, é algo entre você e o Senhor, amém? Você ora para saber com quem você vai relacionar? Qual é a pessoa, os solteiros, amém? Qual que é a pessoa que você quer para o resto da sua vida? Você ora para saber quais que serão as suas amizades? Viu, irmão? Tanto que a oração ela é importante na nossa vida. Você ora pelo emprego que você quer ter, que você quer entrar, ou a carreira que você quer seguir. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de total dependência do Pai. E a dependência, ela começa nesses mínimos detalhes, através de uma vida de oração. Aleluia. Porque quando você ora, quando você depende do Pai, meu irmão, você não erra. É 100% acerto, amém? Aleluia. Por isso, tenha uma vida baseada na oração. Não tome decisões, sabe, no que você acha, no que você pensa, nas suas escolhas. Toma decisões através do Espírito, através do seu relacionamento com o Pai. Eu orei durante 6 anos, eu me converti e eu orava: Senhor, manda a pessoa certa para mim, envia a serva certa, Senhor. E Deus enviou a minha esposa. Mas você acha que não apareceu outras pessoas? Apareceu. Deixa eu te falar algo. Às vezes tem irmãs que perdem a bênção de Deus. Sabia disso? Porque não sabe aguardar no Senhor.
porque não ora, porque não busca. Aí deixa o desespero entrar. Aí quando o desespero entra, ela sai, vai lá para o mundo, escolhe o primeiro carnal na vida dela. E o que acontece? O cara vem, entra e arrebenta com ela. Arrebenta com o emocional, arrebenta com a vida espiritual dela. Por quê? Porque não soube aguardar. Porque não orou para saber qual que é a vontade do Pai. Homens também. Tem gente que, tem irmãos que é agoniado, não ora, não sabe esperar em Deus, sai, desvia, quando volta todo arrebentado para a vida da igreja. Sabe, irmãos, se nós dependesse do Senhor plenamente, se nós consultássemos o Senhor, muitos problemas nós iríamos evitar. Mas às vezes a gente deixa ser levado pelo hoje, pelo agora. Felizmente nós vivemos uma geração fast food, que é tudo na hora, não sabe esperar. E o Senhor, para eles, está dando som. E o Senhor, para ele tomar as decisões dele, para ele escolher os seus discípulos, ele orou. Então, quando você for tomar uma decisão, decida buscar o Senhor primeiro. Não busque o seu líder, não busque o seu discipulador, não busque o seu pastor, busque o Senhor primeiro, amém? Não estou falando que não é errado você buscar esses homens de Deus, você tem que buscar, amém? Mas é errado você colocar eles primeiro do que o Senhor. Então, busque ao Senhor. Que as suas decisões sejam baseadas debaixo de oração. Amém? Lá em João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. É interessante nós vermos que o Senhor, Ele orou para que os seus discípulos tivessem revelação dEle mesmo. Ele orou para que o Pai revelasse quem Ele era. A gente pode perceber que Pedro, ele teve essa percepção, de quando Jesus perguntou: Pedro, quem você acha que eu sou? Estou resumindo aqui nas minhas palavras. E Pedro falou o quê? Tu és pedra. Não, perdão, irmãos. Tu és o Cristo. Ou seja, ele teve revelação do Pai. E o que Jesus diz? Pedro, a partir de hoje, tu és pedra. Né? Então, sabe, irmãos, nós precisamos ter clareza de quem é o Pai. Você precisa ter clareza de quem é o Senhor na sua vida. Você não serve qualquer um. Você serve um Deus todo-poderoso. Você serve um Pai que te ama. Talvez você não teve o amor do seu pai natural, mas hoje você tem o amor do seu Pai lá do céu. Você precisa saber, sabe, o tanto que Deus te amou. Jesus, ele orava para isso, para que os seus discípulos tivessem revelação de quem ele era. Meu irmão, quando você tem revelação do Pai, o seu relacionamento muda. A sua maneira de relacionar com o Senhor muda. Infelizmente, no nosso meio cristão, evangélico, tem muitas pessoas que têm uma visão errada do Pai. Pensa que Deus é um Deus vingativo. Pensa que Deus é um Deus injusto. Pensa que Deus é o seguinte: Pai, eu errei, eu pequei, e o Senhor não quer mais ter relacionamento comigo. O que isso é? Uma imagem errada de Deus. Talvez você chegou aqui na igreja e você tinha essa imagem errada.
Você precisa compreender quem é o Pai na sua vida. Você serve um Pai amoroso, amém? Em Lucas, capítulo 9, versículo 18, diz o seguinte: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Quem é Deus na sua vida? Como que é o Senhor para você? Sabe, irmãos, a maneira como nós relacionamos com o Senhor é a maneira como nós cremos e acreditamos que Ele é para nós. Você precisa se relacionar com Deus livre de toda condenação, livre de toda culpa. Hoje você tem livre acesso à presença do Senhor, amém? Fala assim comigo: hoje eu tenho livre acesso à presença do Senhor, amém? Então, eu creio, irmãos, que através de uma vida de oração, nós somos fortalecidos com poder. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de relacionamento com o Senhor, o poder de Deus é liberado sobre você. Você precisa, sabe o que você precisa? É de unção, amém? Quando você acorda, você precisa de quê? De unção. Unção para ir para trabalhar. Você precisa de unção para viver um casamento pleno. Você precisa de unção para casar. Amém? Porque a irmã, o irmão vai ver só a unção. Aleluia. Pesava 49 quilos. Era careca. Ainda bem que foi a unção que atraiu a minha esposa. Precisamos da unção para tudo, irmãos. Você precisa ser cheio da unção, cheio da glória. Quem é cheio da unção não desiste. Quem é cheio da unção não abre mão da célula. Quem é cheio da unção não desvia. Quem é cheio da unção enfrenta o diabo. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai sair. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa cheia da unção. Você é alguém cheio da presença de Deus. Nós precisamos da unção. A unção é o combustível do cristão. É a gasolina. Você é aquela Mercedes que eu falei, amém? Você não é um Fusca. Você não é um Fiat 147 não, meu irmão. Você é uma BMW, uma Mercedes, aleluia. Então, para que você possa andar, você precisa do combustível correto, que é a unção. Fala para o seu irmão aí: meu irmão, você precisa da unção. Fala para o seu irmão de trás aí: meu irmão, você precisa da unção. O que é a unção? A unção é o agir de Deus na sua vida, é o operar do Espírito. Quer ser bem sucedido na sua liderança? Você não precisa de 7 passos para multiplicar a sua célula. Você precisa da unção de Deus. Meu irmão, se você é alguém cheio da unção de Deus, as pessoas vão sair de longe para ir na sua célula. Se a sua célula tem unção, pode ter certeza, ela vai multiplicar. Você não precisa colocar métodos não. Você precisa da unção. E a unção, ela é comprada. Como que eu compro a unção, pastor? Através do seu relacionamento com o Senhor. E a unção custa caro, meu irmão. Vai custar o seu tempo, vai custar a sua disposição.
Muitas das vezes você vai sentir preguiça, muitas das vezes você não vai querer, você precisa comprar. Por isso que custa caro, por isso que uns têm disposição de pagar e outros não. Por quê? Porque envolve preço. Tudo que envolve preço nós damos valor. Nós precisamos valorizar a presença do Espírito. Nós precisamos valorizar uma vida de oração. Sabe, irmãos, a oração não é uma questão de você repetir palavras. A oração é uma questão de você falar aquilo que você está sentindo dentro de você. Amém? Talvez você está aqui e converteu essa semana. Sabe, você vai falar aquilo que você sente. Oração é isso, é aquilo que está dentro de você e você precisa colocar para fora. Está triste? Fala, Senhor, hoje meu dia foi mal, estou triste, estou angustiado, me refrigera. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem e refrigera a sua alma. Está desesperado, o que você deve fazer? Dobrar os seus joelhos e falar: Pai, Senhor, estou desesperado, estou com problemas nessa área. Senhor, vem com o teu milagre. Instantaneamente o Espírito Santo vem e opera o milagre na sua vida. Você viu que é algo do seu coração? É algo, que está dentro de você e que o Senhor quer que você fale para Ele. Sabe, a pessoa que tem mais prazer em te ouvir não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu amigo, não é o seu irmão da célula, é o Senhor. É o Senhor. Ele tem prazer em ouvir os desejos do seu coração. Só que às vezes a gente fica condenado, a gente erra e fica pensando: será que Deus vai me ouvir? Aí é onde que a gente abre a brecha para o diabo, e o diabo vem e começa o quê? Te acusar, te condenar. E toda pessoa que vive debaixo de condenação e culpa, ela não consegue relacionar com o Pai. Você pode perceber que toda pessoa que fica debaixo de condenação e culpa, qual que é a primeira atitude dela? Se afastar. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos relacionar com Ele. Amém? Glória a Deus. Por isso que a oração não é questão de repetir, é uma questão de você expor aquilo que está dentro do seu coração. O que tem clamado dentro de você nesses dias? Fale para o Pai. Sabe, saia daqui hoje, entra para o seu quarto e fala: Senhor, está assim. Senhor, muda, me transforma. Você pode ter certeza que você verá a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Amém? Hoje eu queria falar, esse só foi a introdução, amém, irmãos? Aleluia. Hoje eu vou falar sobre o lugar, amém? A posição e a condição da oração. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos ver é o lugar certo. Sabe, a primeira coisa importante que precisamos ter é um lugar certo. E qual que é esse lugar? É um lugar a sós com Deus. Amém? Você precisa ter um lugar a sós com o Senhor. Você pode estar aqui, reunido aqui com os irmãos no culto e buscar o Senhor de uma maneira a sós, amém? Mas aqui não é um lugar propício para você ter um ambiente a sós com o Senhor, porque qualquer pessoa aqui pode distrair você. Por isso que você precisa
ter um lugar. Você precisa ter um lugar onde você vai buscar o Senhor, amém? Um lugar onde, né, você vai se abrir. Um lugar onde você não vai se preocupar com as pessoas. Um lugar onde você vai se preocupar somente com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele fala sobre isso. Ele fala que nós devemos entrar no nosso quarto e nós devemos fechar a porta. É somente você e o Senhor. É o lugar onde que Deus vai te pegar, amém? Aleluia. É um lugar onde que Deus vai te abraçar. É um lugar onde que Deus irá mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Projeta para mim Êxodo capítulo 33, do versículo 7. Amém. Antes de eu ler ali o versículo, nós podemos ver que Jesus, ele sempre saía para um lugar distante. Ele sempre ia, né, para um lugar onde que somente ele e o Pai estavam. Por quê? Porque ele, né, tinha essa prioridade de relacionar com seu Pai. Moisés tinha o mesmo hábito. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Então ele armava perto, irmãos? Sim ou não? Ele armava ela bem longe. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então o Senhor falava com Moisés aonde? Dentro da tenda. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Irmãos, isso é poderoso. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo. Entenda algo, você é amigo de Deus. Você hoje fala com o Pai face a face. Continuando, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés, ele também tinha o hábito de sair para orar a sós com o Senhor. Sabe, irmão, se este homem de Deus, né, tinha um hábito de orar a sós, se Jesus orava a sós, e o nosso referencial é o Senhor, amém? Nós também precisamos ter esse hábito. Lógico que se você tem disposição, tempo para orar lá no seu quarto, na sua casa, glória a Deus, amém? Mas se a sua vida é corrida, escolha um lugar, talvez no intervalo ali do seu trabalho, num lugar mais discreto, mas decida, né, buscar o Senhor, decida ter uma vida de quarto com Ele, amém? Eu me lembro que o meu trabalho era lá no Urias Margalhães, e eu morava no Jardim América, e o único horário que eu tinha para orar, era depois do trabalho,
E eu morava com mais gente em casa, então ficava assim, inviável orar no meu quarto. O que eu fazia? Eu ia para o estacionamento da igreja Videira do Bueno e fazia dali o meu quarto. Gastava horas ali orando e buscando o Senhor. Sabe, muitas coisas que o Senhor fez na minha vida foi através daqueles momentos. Talvez você ainda não tenha um lugar, sabe, propício, mas decida escolher algum. Vem aqui para o prédio, passe aqui, ore conosco. Nós temos oração aqui das 7 às 8 da manhã. Sabe, mas decida ter um lugar para buscar o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando eu digo que a oração precisa de um lugar certo, eu não estou falando de um local físico. Nós podemos ter milhares ao nosso derredor, mas mesmo assim a gente não pode estar sós com Deus. É o caso aqui. A gente tem muitos irmãos, mas os irmãos podem tirar a sua concentração. Por isso que é importante você escolher o lugar certo para orar. Amém? Qual que é a posição correta? Fala assim comigo. A posição correta é estar debaixo do sangue de Jesus. Projeta para mim Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, você precisa entender algo, que você hoje é justo. Amém? Qual que é a sua posição hoje? A sua posição hoje é de alguém justo. Você não é mais alguém pecador. Você não é mais pecador, amém? Você é justo. Por que você é justo? Porque o sangue de Jesus te tornou justo. Então, é através do sangue que nós temos livre acesso à sua presença. Amém? Então, entenda algo. A coisa mais importante na oração é você ter revelação da sua posição. Porque quando você tem revelação da sua posição, de quem você é em Cristo Jesus, você vai desfrutar de um relacionamento saudável. Você vai passar a ter mais liberdade diante da presença do Senhor. Entenda algo: todos os seus pecados já foram consumados lá na cruz do Calvário. Seus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas tem muitos irmãos que não vivem nessa fé. Tem muitos irmãos que vivem debaixo da condenação, que vivem debaixo da culpa. Tem muitos irmãos que não têm revelação de Romanos capítulo 5, versículo 1, que foi o que? Justificados. Fala assim comigo, erga suas mãos, declara assim: eu sou justo, eu sou justificado. Você é justificado pelo que você faz? Você é justificado pelas suas obras? Você é justificado pela sua fé. Quando você crê que o sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, você passa a ter o quê? Paz. Paz. E o reino de Deus é o que, irmãos? Justiça, paz e alegria. Quem vive na paz, vive alegre. Amém?
Agora, quem não vive na paz, vive alegre? Não. Ele vive uma vida preocupado, cheio de condenação. Meu Deus, amanhã eu peguei aqui, eu já vou para o inferno. Meu Deus, oh meu Deus. Aí o que acontece? Muitos, por não ter essa revelação, saem dos caminhos do Senhor, afasta. Então você pode ver que muitos irmãos que estão desviados, são pessoas que nasceram de novo, mas estão desviados por quê? Porque não tiveram a revelação da justificação, não tiveram revelação do sangue, e por isso que você precisa estar na posição correta. Números capítulo 7, versículo 89. Números 7, 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O que é o propiciatório? Vou te explicar. A palavra de Deus fala sobre a Arca da Aliança, amém? A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa, e nessa tampa, em cima dela tinha 2 querubins, os dois apontados com as suas asas, apontados um para o outro. Então, o propiciatório era onde que o sangue era aspergido, ok? O sacerdote, ele pegava o cordeiro, sacrificava ele, pegava o sangue do cordeiro e aspeava sobre aquele propiciatório, amém? Glória a Deus. E ali Deus falava, com o sacerdote, e o pecado daquele homem, era o que? Perdoado, amém? Hoje, Deus, Ele não precisa mais do propiciatório, amém? Porque o seu próprio Filho derramou o seu sangue por mim e por você. E hoje você tem liberdade, hoje você tem livre acesso à presença do Senhor. Hoje, Deus, Ele fala com você. Você não precisa de ter alguém para falar com Deus por você. Hoje, você tem livre acesso ao Senhor. Tudo por causa do que, irmãos? Por causa do sangue. Por isso que todos nós precisamos ter uma consciência de perdão. Você precisa ter consciência de perdão. Mas pastor, que consciência é essa? É você saber que você já foi perdoado. É você saber que todos os seus pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário. Amém? Quando você tem essa consciência de pecado, você tem paz com Deus, você tem paz com o Senhor. E sabe, a consciência, ela envolve o perdão. Quando você tem consciência que o perdão do sangue de Jesus remiu todos os seus pecados, você tem o que? Livre acesso. Você tem livre acesso ao Pai. Por isso que nós somos aproximados, é pelo sangue. Fala assim: eu sou aproximado pelo sangue. E não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é a ponte entre você e o Pai. Sabe, irmãos, acho que a pior coisa que tem é você viver uma vida debaixo de condenação. Quem vive debaixo de condenação, ele não tem sossego, ele não tem descanso. Essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. A vontade do Senhor é que você tenha paz com Ele. E nós entramos
na presença é através do sangue. Fala assim comigo: eu entro na presença através do sangue. É o sangue. Sabe, irmãos, sem uma consciência de perdão, nós não temos fé para orar. Nós só podemos chegar confiados na justiça de Cristo. Então, quando você entra, volta lá para mim em Romanos 5. Quando você entra na presença, você entra baseado nessa justificação. Quando você entra na presença, você entra com paz. Por quê? Porque não é mais a sua justiça, é a justiça de Cristo. É através da justiça de Cristo que nós fomos justificados. Isso, meu irmão, é poderoso. Isso é poderoso. E a bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merece. A partir do momento que você fala que merece, você não entra na bênção. E o que é graça, irmãos? Qual que é o significado da palavra graça? Graça é favor imerecido. Você não merece. É Ele que te dá tudo.